Opa, tudo bem? Bom, eu sou o Teodoro Games e hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente do comum, que é um vídeo conversando sobre algo que eu quis muito falar. É algo que, tipo, marcou a minha vida. Como faz parte do meu canal, eu tive que fazer esse vídeo, sabe? Eu não sou muito de contar, mas eu vou tentar. Bom, eu quero compartilhar com vocês toda a minha história animando e criando uma série. Tipo, parece algo bem bobo. Se olhar rapidamente assim, ver que é besteira. Mas foi algo muito importante pra mim. Eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui em tópicos. Eu não sei ao certo quantos, eu tô meio improvisando. E eu vou primeiro falar sobre a ideia de criar uma animação, o desenvolvimento, o começo da animação, a criação da história e tudo que veio. Foi muito de imediato e eu sinceramente não estava esperando isso tudo que aconteceu. Só avisando que eu vou deixar aqui um clipe de um vídeo que eu postei no YouTube na época que tava acontecendo isso tudo. Só pra não ficar sem nada e ficar só uma tela preta. Aí vocês veem o vídeo e escutam o que eu tô falando. Bom, vamos lá. 1 minuto e 47 já é demais de enrolação. Então, eu vou começar a contar. Eram uma vez 3 melhores amigos. Era tipo o continho de fada, sabe? Os amigos inseparáveis. Era eu, Arthur e Enzo. Até hoje somos amigos, mas acho que não é a mesma coisa, sabe? Bom, em 2022, logo depois do Réveillon, bem em fevereiro, saiu esse vídeo que tá aí no fundo, de um jogo que eu tinha descobrido, FR Legends, que era legal demais. Aí eu e meus amigos jogávamos e tipo, era algo muito incrível. E foi por causa desse jogo que a gente começou a ser amigo do João Vitor. E o nosso grupinho de 3 agora era um grupinho. Agora era um esquadrão. Que era o esquadrão inseparável. A gente ligava todos os dias, a gente jogava jogos e era a melhor coisa que tinha pra fazer nas férias de 2022. E isso tudo foi importante porque, cara, eu lembro como se fosse ontem. A gente tava jogando normal, tínhamos ligado, tava todo mundo na ligação, a gente tava no jogo. Até que o João Vitor chega e fala: "Oh, vocês viram que saiu um novo episódio de Eddsworld?" Daí todo mundo: "O que é Eddsworld?" E foi a partir daí que a gente teve a ideia de criar uma animação. O João Vitor contou o que eram, o que acontecia, que eram 3 personagens que viviam histórias e era um desenho animado. Eu até brinquei falando que era exatamente o nosso grupo. E isso fortaleceu ainda mais a nossa ideia de criar uma animação. Mas tudo era só uma ideia, ninguém nunca colocou em prática. A única pessoa que sabia fazer algum tipo de animação era o Arthur, que não fazia uma animação muito boa e que dizia que fazer animação era algo demorado e difícil, que não encorajou a gente a fazer. Foi aí que uma semana depois a gente estava jogando de novo, como de costume, todo mundo na ligação, até que o João Vitor comentou de novo sobre o Eddsworld e eu decidi assistir o Eddsworld para saber o que era, se era tão real assim, se era tão parecido com o grupo. E foi aí que surgiu um brilho nos meus olhos. Cara, eu lembro que eu consegui olhar pro Ed, imaginar o Arthur, olhar pro Enzo e imaginar o Matt, olhar pro Tom e me imaginar. Eu via as animações e era coerente com o tipo de coisa que a gente faria, sabe? Foi aí que eu decidi criar um desenho. Eu lembro que eu tava na Play Store pesquisando qualquer aplicativo de desenho para eu poder fazer uma imagem que na verdade era só uma brincadeira. Então eu encontrei um aplicativo que parecia bom e que não era tão pesado, o Ibis Paint X.
que até hoje é o aplicativo que eu uso para fazer as animações. Eu abri aquele aplicativo e percebi que era familiar. Eu já tinha visto aquele aplicativo em alguns vídeos, mas eu não sabia o nome e acabei baixando sem querer. Pode ser bobo, mas esse fator me fez querer usar aquele aplicativo com gosto. Sem muita noção e nem nada, eu abri um projeto e comecei a desenhar. Na verdade, desenhar nada. O que eu fiz foi baixar uma foto do Matt no Google, colocar no Ibis Paint, trocar as cores e mandar no grupo. Olha só, eu estou em Eddsworld, haha. Tinha escolhido o Matt porque era meu personagem favorito e todo mundo gostou da ideia. Então eu fiz outras 2 fotos, onde o Ed era de vermelho e o Tom era de amarelo. Um amarelo meio marrom, onde o Ed, vermelho, era o Arthur e o Tom, amarelo, era o Enzo. E ali foi o primeiro protótipo de personagem que a gente resolveu criar. Como eu não sabia desenhar, baixar as fotos e trocar a cor dos personagens me parecia algo ok, dá pra fazer. Mas esse meu pensamento mudou depois que eu percebi que eu não ia conseguir fazer animação se eu dependesse de trocar a cor de personagens com frames já existentes. Eu não iria conseguir criar as minhas próprias cenas. Então eu decidi dar uma chance. Eu resolvi que eu ia tentar. Porque se eu não tentasse, eu não ia andar, sabe? Eu ia ficar no mesmo lugar. E a minha animaçãozinha poderia nunca ter existido. Por mais que nessa altura eu ainda nem estava decidido se eu ia fazer ou não uma animação. Então, eu tentei. Isso que você tá vendo é a minha primeira tentativa de desenho. Eu ouvi em algum lugar dizer que para você desenhar você precisava fazer formas geométricas. Então, eu literalmente fiz formas geométricas. Eu era muito fã de Rayman e de Madness Combat na época. Então eu tentei fazer a animação mais ou menos no estilo dele, sabe? Que a mão não é grudada no personagem. E eu pensei que isso me ajudaria a fazer a animação. E de fato me ajudou. Eu planejava, se eu fosse fazer algum tipo de animação, trabalhar com as camadas do KineMaster, meu editor de vídeo. Colocava o personagem em uma camada, colocava uma mão separada e fazia a animação. Isso faria a animação ficar bem fluida e possível de exportar 60 fps com uma qualidade boa. Esses eram os únicos conceitos que eu tinha sobre fazer animação com base no que eu já vivi com esse editor de vídeo, o KineMaster, que inclusive eu estou usando ele para fazer esse vídeo agora e eu acho que eu não consigo usar outro editor depois do KineMaster. Então, eu juntei a minha força de vontade com o meu pouco conhecimento de animação e muitas ideias e criei o meu primeiro episódio. Para tudo tem um começo. E no meu começo eu não sabia direito como eu ia fazer as animações. Cara, eu mal sabia fazer o personagem do desenho. Como que eu ia fazer uma animação? Eu precisava de um cenário. Só que eu não saberia como começar, então eu criei um projeto teste. Eu abri o meu KineMaster, criei um projeto e tirei umas prints no Minecraft para usar de cenário e só testar para ver se minha teoria do personagem com os braços separados ia funcionar. Esse primeiro episódio, quando eu criei, eu não tinha intenção de postar ele era apenas para eu ver se minha teoria funcionou. E funcionou, deu certo. O vídeo ficou perfeito. Perfeito para minha capacidade de fazer animação com camadas em um editor de vídeo e não de animação. Para mim aquilo foi tudo, cara. No meu primeiro episódio teve comentários perguntando tipo, por quê? Por que foi no Minecraft? Por que começa assim? Na verdade, não era pra começar assim, essa é a resposta. Mas por que eu quis postar o episódio? Por mais que ele era um episódio de teste, eu sabia que ele era um episódio de teste. Quando eu falei pros meus amigos que eu comecei a desenhar um bonequinho, o Arthur quis fazer a mesma coisa. Ele e eu topamos fazer uma série que uma história completa a outra. Era pra ser apenas 2 séries. Até o João Vitor querer participar depois, e aí viraram 3 séries que até hoje estão sendo produzidas. Mas com o Arthur querendo fazer, eu me senti meio que na concorrência, sabe? O Arthur sabia fazer animação, por mais que ele tivesse ainda que fazer o episódio inteiro, eu estava fazendo só um teste, sabe? Eu estava só num teste.
E, tipo, ele já estaria na minha frente se ele fizesse só dele criar o projeto do episódio final, ele já ia estar na minha frente. Aí eu fiquei tipo, ah, não, comigo aqui não. Aí então eu decidi fazer no Minecraft mesmo, e por isso que no vídeo postado hoje tem uma marcação de animação teste, acho que é isso, que eu não lembro, e o episódio em si. Ah, e só pra comentar, dos personagens que eu tinha feito o protótipo no Ibis Paint, só o Ezo mudou. O Ezo, ele passou a ser azul e não o amarelo. No meio desse processo todo de criação de história, de fazer animação, eu descobri que o Ed, criador de Eddsworld, Ed Gold, tinha morrido para um câncer. E no primeiro episódio da minha série, Sem Sentido, é basicamente o intuito de dizer, tipo, descanse em paz pro Ed. Por mais que tivesse sido há muito tempo atrás, morte é algo que me deixa muito chocado, muito sentido. E eu viciei em Eddsworld, eu tive empatia pelo criador. Então eu resolvi fazer essa homenagem no meu primeiro episódio mesmo, já que tinha sido ele que criou a série que inspirou a minha. E falando em minha série, nos créditos eu coloquei que foi feito por TH3, sendo que TH3 é o nome do meu boneco. Na verdade, na minha série, nomes são coisas muito polêmicas e precisam ser discutidas ainda. A gente tem o nome do personagem roxo, vermelho, azul, e eu vou falar só esses por enquanto porque são os protagonistas. O de roxo chama TH3, que foi uma sigla que eu resolvi adaptar ao nome do meu canal, Teodoro Games. TH, que todo mundo escrevia meu nome sem o H, isso me incomodava, daí pra deixar claro eu coloquei TH, e 3 era o 3 do meu canal. TGL, o vermelho, é a sigla de TT Gamer Lira. Até hoje a gente discute se é TTGL, porque TT é uma sigla, daí adiciona sigla com sigla, ou se é TGL, porque na minha visão um T já é a sigla da sigla dos dois T's, entendeu? É muito difícil, mas é. Daí, tipo, já são 2 personagens que tem 3 dígitos como nome. E o terceiro personagem não poderia se chamar Enzo. E como eu já tinha uma série antes mesmo da minha animação, eu já tinha uma série de vídeos em que na thumb e título eu sempre coloquei Ezo, que era um apelido que eu chamava o Enzo. Nós do grupo chamava o Enzo de Ezo. Então eu pensei, não, é perfeito o nome do Ezo no Ezo. Daí acabou que na minha série tem uma regrinha de todos os personagens se chamarem siglas. É por isso que é TH3, TGL, Ezo, B3N, 3HT. Por mais incrível que pareça, ou sei lá se isso parece incrível, a história da série é o que eu menos vou demorar pra contar aqui pra vocês. Por mais que a gente tenha criado uma história sem ter nenhuma base pra isso, é uma história muito clichê, pelo que eu acabei pesquisando. Mas não é por isso que eu vou ser rápido na hora de contar, né? É porque na real eu não quero contar pra não estragar a emoção de quem realmente quer assistir a série, pra não dar spoiler, é por isso que eu não quero contar. Então eu vou contar as coisas que já aconteceram e vou na verdade explicar, né, e não contar. No primeiro episódio, TH3 só aparece, e tem um motivo por trás disso. Por trás do que aparece nas câmeras tem um controlador, um vigia. O cara que comanda tudo na série. Ele é o auditor. Ele usou almas de outros mundos reais para criar esse mundo virtual, entre aspas, para simular. Ele quer ver o que acontece se você coloca uma pessoa com 0 valores sentimentais sobre tudo, ou seja, uma pessoa que não liga pra nada, como protagonista de um mundo. Mas essas coisas saíram do controle por ele querer adicionar e ver o que acontece mesmo sabendo que ia dar merda. Então, pra tentar dar uma controlada, ele copia o TH3 e cria o 3HT, denominado Lust, mas para se disfarçar no mundo deles, ele recebe o apelido de 3HT justamente por seguir o TH3. E assim nasce o 3HT. 3HT não tem poderes, ele tem códigos. O auditor é a única pessoa que tem poderes reais nesse mundo. 3HT tem um livro que consegue alterar o mundo e que ele usa isso para poder observar o TH3 e ver o que acontece nesse mundo simulado deles. Mas no meio de uma observação, eles acabam encontrando o 3HT, sendo que não era para encontrar. Logo no episódio, Invasão à Fábrica. E 3HT acaba esquecendo o livro
no lugar. Aí o Ezo pega e acontece tudo o que acontece. Agora, eu não vou contar o que acontece na segunda temporada, a hora que acabar. E talvez eu faça mais um vídeo desses e conte. Bom, voltando a falar sobre mim e não sobre a história da série, eu acho que vocês querem um final com uma frase de efeito, então eu vou causar um clímax e falar a conclusão. Cara, ter feito a animação foi uma das coisas que vai, tipo, ficar na minha mente pra sempre. Eu nunca vou ter capacidade de esquecer isso, por mais que eu queira. Tipo, é algo muito legal que eu fiz, é algo que eu gostei de fazer. Animar foi, tipo, por mais que não fosse uma animação mesmo, um animador e tal, foi uma história que eu criei junto com meus melhores amigos. Pra mim, é algo incrível, surreal. Não importa a qualidade do desenho, não importa a história que é contada, não importa os personagens, o que importa é você e seus amigos criando uma história. O que eu quero dizer é que faça o que te deixa feliz, entende? Você não tem que se importar com a inspiração que você usou, você não tem que se importar se você não sabe fazer tal coisa. Por exemplo, eu não sabia desenhar. Eu não tenho medo nenhum de dizer que eu copiei alguns desenhos passando por cima para poder fazer alguma arte e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema você não saber fazer animação, não tem problema, cara. Contanto que você esteja feliz fazendo aquilo que te deixa feliz, vai estar tudo bem. E essa é a mensagem que eu quero passar com esse vídeo. Então, principalmente pra você que teve o mesmo destino que eu, que gostou de Eddsworld, que se inspirou em Eddsworld, que tem um grupinho inseparável de amigos, mano, vai fundo. Se você tem a capacidade, se você quer fazer, você pode fazer, você faz. Você quer, você vai ficar feliz. Eu garanto. Não deixa ninguém dizer o que você pode ou não fazer. Essa é a mensagem que eu quero passar com esse vídeo, entendeu? Principalmente pra você agora que tá na adolescência igual eu, vai ser uma memória tão boa, vai ser uma das melhores memórias que você vai ter se você conseguir fazer e você querer. Então, eu não sou um dos melhores coaches, na verdade, eu não sou coach, eu sou um jogador, não de futebol, eu sou um gamer, é só que falar gamer é muito esquisito. E é aqui que eu me despeço. Obrigado a você que me ouviu até aqui. Sou muito grato. E até o próximo vídeo. Que daí eu prometo que vai ser de jogo de novo. A não ser que eu me sinta na vontade de fazer mais um vídeo desse. Provavelmente eu vou fazer. Teve coisas que eu não contei aqui, então eu posso fazer uma parte 2. Mas parte 2 é coisa de otário, haha. Bom, eu tô indo embora. Caralho, mano, eu enrolo pra dar oi no vídeo e pra dar tchau no vídeo. Tchau!